Bem-vindos à nossa casa. Nós já estamos vibrando alegria pelo momento que teremos amanhã com o nosso irmão Divaldo Franco aqui conosco, no Momento com Divaldo. E, mais uma vez, agradecidos, a Deus, a Jesus, a Ismael, a Dr. Bezerra, por essa oportunidade. E desde já gostaria de agradecer a presença de todos e esclarecer que, de fato, na nossa programação de palestras, consta a programação de um tema importantíssimo para nós, depressão, mágoa, trazido pelo nosso irmão Nazareno, nosso querido e amado irmão Nazareno. Nós agradecemos a compreensão de todos, porque substituímos esse momento com o nosso querido Nazareno por um momento muito especial e certamente que também trará para todos nós positivas reflexões. Nós estamos aqui hoje recebendo mais uma vez com muito carinho e alegria a nossa querida Daniela Migliari, que é uma filha desta casa, Dani? E a Dani que trabalhou dedicadamente junto com toda a equipe que cuidou da produção cinematográfica que retratou a vida, a história do nosso querido irmão Divaldo. Então, nesta sexta-feira, nós estamos fazendo uma singela homenagem ao nosso amado Divaldo, por meio desse momento aqui, onde teremos os comentários da Dani, da Daniela, e alguns trechos, alguns conteúdos, vídeos que iremos compartilhar com vocês, alguns já públicos, já disponíveis nas redes sociais, mas com o diferencial da presença aqui de Daniela, comentando para nós detalhes, enfim, pontos importantes de cada passagem, de cada vídeo, porque a Dani teve a oportunidade, e se dedicou a esse trabalho com muito amor, com muita seriedade, de acompanhar toda a produção do filme, Divaldo, o Mensageiro da Paz. Então, ela vai retratar para nós um pouco dos bastidores, Dani? Enfim, e outros pontos, outras mensagens, outros detalhes que nós não tivemos ainda a oportunidade de acompanhar, de visualizar. Queridos, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, aos irmãos, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV e pela Rádio Comunhão, nosso carinho, nossa gratidão. E vamos iniciar, então, os trabalhos de hoje com uma breve leitura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que nos fala sobre a bem-aventurança daqueles que têm puro coração. Bem-aventurados, felizes os que têm puro coração. É mais um dos Evangelhos de Mateus, Marcos, que nos traz a simplicidade e a pureza de coração. E o item que nós abrimos aqui, identificamos, é o item 5, que nos fala sobre o significado do pecado por pensamento, daquele erro por pensamento. Nos fala sobre adultério. E dentro da mensagem, do trecho que está no Evangelho de Mateus, nós vamos compreender por essa passagem, que é uma leitura breve para o início dos nossos trabalhos de hoje, qual é o alerta, qual é a atenção que nós devemos ter em relação ao nosso pensamento, às nossas intenções. Nós que sabemos bem, pelos esforços que fazemos em prosseguir com os estudos da doutrina espírita, que o pensamento
é o comandante, né, das nossas atitudes. Então, a vigilância que devemos ter e, ao mesmo tempo, a responsabilidade e a alegria também de sabermos que o nosso pensar, a vontade bem direcionada, tão ensinada por Joana, né, Joana de Ângeles, ela se fixa e ela se materializa, vamos dizer assim, por meio do pensamento. Lembrando que a vontade bem direcionada é aquela bem equipada, com 3 recursos fundamentais: a paciência, a perseverança e a autoconfiança, né? Queridos, então, o trecho do Evangelho dessa noite nos diz, em Mateus, que nós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Aqui sim, Marcos, né? No Evangelho de Marcos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Este princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Queridos, então vejam que ensinamento valioso para nós. Primeiro, um rápido esclarecimento sobre essas expressões, né? Pecado, punição, enfim, são expressões que nos trazem as traduções dos evangelhos, expressões que eram necessárias de serem utilizadas à época do Cristo e que foram transcritas, registradas por irmãos, né? Os nossos irmãos da época de Jesus, há muito mais de 2019 anos atrás, irmãos apóstolos, enfim, e que necessitavam desse tipo de verbo, desse tipo de vocábulo para se fazerem compreender. E logo depois disso, até na própria codificação da doutrina espírita, espíritos não espíritas, espíritos católicos, espíritos que viveram, né, em toda a época passada anterior à revelação,
que o Espiritismo nos trouxe de consolo e de esclarecimento. Então é natural que algumas expressões assim se mantenham aqui. Devemos compreender sempre as expressões de punição, de pecado, como oportunidades de reflexão sobre nós mesmos, sobre o uso do nosso livre-arbítrio, sobre lei de causa e efeito, né, queridos? E a mensagem valiosa é que mesmo se nós tivermos um mau pensamento, mesmo assim, existe uma oportunidade de evolução, porque ao combatermos esse mau pensamento, estaremos avançando, né? É essa, diria, a síntese dessa passagem do Evangelho que ilumina a nossa noite de hoje, que é uma noite de gratidão, de alegria, de singela, simples, porém muito sincera homenagem, né, Dani? Ao nosso querido Divaldo e a todos aqueles que contribuem com a sua obra e que cuidam também, né, do Divaldo. Também aos irmãos que se empenharam no que nós vamos ver aqui hoje, com os esclarecimentos e com os comentários da nossa querida Daniela. Irmãos, então, o nosso convite à nossa prece inicial. Aqueles que preferirem podem fechar os olhos. E neste momento, vamos todos com o pensamento elevado à luz que Jesus nos emana. Mentalizemos o céu com as estrelas, com a lua, e assim vibraremos paz, serenidade, alívio, alegria interior, no momento em que o mundo, em que o nosso país necessita de harmonia, de equilíbrio, de solidariedade. Gratidão, Pai, Jesus, por mais uma oportunidade de nos encontrarmos nesta casa, que nos acolhe, nos consola e também nos esclarece. Gratidão por estarmos aqui em lucidez, em condições de ver, ouvir, sentir, porque isto é muito, Senhor. E neste momento, rogamos a Jesus toda a proteção, todo o amparo, a todos os irmãos que aqui se encontram e aqueles que nos acompanham também à distância, para que tenhamos a sabedoria necessária em todos os momentos que nos encontrarmos com dificuldades. Que possamos ter mais uma noite de trabalho, de acolhimento, de alegria e de paz, e que possamos iniciar os trabalhos desta noite, rogando a Jesus toda a sua proteção luminosa. Gratidão é a nossa oração. Graças a Deus, graças a Jesus. Dani, querida, tá vendo? Eu não consigo, eu só falo Dani. Ela falou, substitua a Dani por Daniela. Todo o texto, assim pode falar. Bem-vinda mais uma vez, querida. Estamos contigo. Gratidão. Boa noite a todos. Me ouvem bem? O microfone está ligado já? Bom, então para mim é uma alegria. Inicialmente nós havíamos planejado fazer uma noite de preparação, de harmonização desta casa para a vinda do Divaldo amanhã. Inicialmente tínhamos tido a ideia também de possivelmente reproduzir o filme, que eu não sei se os senhores assistiram, mas quem teve a chance de assistir conseguiu se emocionar com leveza, com histórias muito profundas, vividas no dia a dia do Divaldo Franco. E eu tive a alegria, o presente na minha vida
como eu sou jornalista e escritora, ter sido convidada para escrever o livro dos bastidores deste filme. Então eu pude acompanhar as filmagens, pude fazer entrevistas com os artistas, com os diretores, com os idealizadores e com o próprio Divaldo. Passei alguns dias na Mansão do Caminho por 2 vezes e realmente eu só posso me sentir muito grata, né, sendo filha desta casa, da Comunhão Espírita de Brasília, de poder, justamente na semana em que o filme saiu de cartaz, porque ele entrou em cartaz no dia 12 de setembro, e agora, quarta-feira passada, ele saiu de cartaz. Então, coincidência ou não, a gente nunca sabe, né? É a própria espiritualidade que vai fazendo, e quando a gente vê, tudo converge. E nós estamos aqui para agradecer ao Divaldo Franco, agradecer aos idealizadores do filme, que é o pessoal da Estação da Luz, que é o Sidney Girão, o Eduardo Girão, Luiz Eduardo Girão, com o Sidney Girão, o Clóvis Mello, o Raul Dória da Cine, e agradecer também as nossas amigas, a Luciane Toffoli, da Cine, e a Marina Pereira, que ela é da Fox Disney, que infelizmente a gente não conseguiu liberar o filme para passar para os senhores hoje, por questões também de ter cuidados, né, para que não haja um movimento aí de pirataria. A gente sabe de todo o cuidado que tem para poder conceder esses filmes, e ainda estava em cartaz, então ficou muito difícil, a gente não conseguiu trazer o filme, mas elas foram super generosas e cederam para a gente diversas cenas, diversas entrevistas, alguns carinhos, para que a gente pudesse aqui na comunhão trazer isso para vocês, tá bom? Então, assim, queria só deixar claro para vocês que aqui na comunhão também, lá na livraria, depois ao final, se vocês quiserem, esse livro que eu tive a chance de fazer, ele está à venda na livraria da casa, caso alguém de vocês tenha interesse. Tem muitas fotos, tem muitas entrevistas e toda a história do filme, tá? Então, para a gente começar, nós conseguimos a liberação de 2 cenas do filme. Eu imagino aqui que alguns de vocês tenham assistido, mas uma das cenas mais icônicas do filme é o momento em que o Divaldo encontra com o Chico Xavier. Né? Existe esse momento no filme que ele é muito bonito, ele está, né, ele entrou no filme, que várias das cenas que foram filmadas, muitas não estão no filme, a gente conseguiu trazer uma delas também, uma cena que não entrou, para que vocês possam assistir. Mas essa com o Chico entrou, e eu gostaria de começar esse momento a gente já trazendo um pouquinho do Chico, né? Porque foram amigos, conviveram, eles tiveram realmente uma caminhada muito bonita juntos. E para o Divaldo, no filme isso fica claro também, ele como um médium, né, que estava começando a desbravar a mediunidade dele, ele recorre ao Chico e pede um carinho, né, pede assim uma atenção com a mediunidade, para que ele possa também seguir a caminhada dele, né? Então eu vou começar já trazendo um pouquinho desse encontro de Divaldo Franco e Chico Xavier no filme, tá bom? Bismarck, vou te pedir para apagar a luz, por favor. Bom dia, meu filho. Tem que apagar, por favor. Chegou uma carta para você. De Chico Xavier. Entre, Divaldo. Sente-se. E então? Gostou da nossa reunião? Ah, Chico. Ficar ao seu lado numa reunião, presente de Deus. Fiquei impressionado com a segurança que você tem com os espíritos. Isso vem com o tempo. Anda, tome seu café. Obrigado. Chico, tem uma coisa que eu já quero saber faz tempo, mas só você pode me responder. Então pergunte. Você sabe quem é meu mentor? Divaldo, eu sei quem é, mas não fui autorizado a lhe revelar. Mas eu não aguento mais as pessoas me perguntando, Chico.
Então, quando lhe perguntarem sobre isso, diga que seu mentor é Jesus. Mas Jesus é de todo mundo, Chico. Eu vou pegar, é uma beirinha. Eu quero um só pra mim, igual você que tem Emmanuel. Você é tão engraçado, Divaldo. Eu posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Eu tenho tanta coisa pra aprender. Divaldo, poder ficar até pode, mas nós somos como dois postes de luz. Nós precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. Essa é uma das cenas assim mais bonitas, né, que tem no filme e obviamente todo mundo ficou muito mobilizado, né, quando essa cena foi gravada. É um dos poucos momentos ali que Chico aparece, ele aparece em outros momentos mais breves. E foi muito interessante acompanhar as filmagens, porque eu fiz questão de fazer as entrevistas no calor do momento. Assim que a pessoa tinha acabado de sair da cena, aos prantos depois, porque aconteceu um encontro muito bonito entre as pessoas que estavam lá, independente da religião. Todo mundo que estava lá tinha diversas religiões, estava todo mundo muito, muito motivado, muito tocado, né? Então esse foi um momento assim bastante único, né? E o que a gente percebeu, e eu já fiz até uma palestra aqui na Comunhão, porque eu tive a oportunidade de apresentar um momento de bastidores do livro, que aí eu contei como foi essa experiência para mim, e eu não estava esperando fazer essa noite hoje de bastidores do filme em si, mas o que ficou claro é que todo mundo que estava lá com propósito, não tinha nada de por acaso, era todo mundo escolhido, né, a dedo, e cada pessoa, cada artista, cada produtor, cada pessoa ali envolvida estava profundamente motivada e se curando de algo, percebendo algo da sua própria vida e da sua própria situação, né? Então agora eu vou passar para os senhores um pouquinho das entrevistas que nós fizemos, né? A Estela Carvalho, que foi a fotógrafa do livro junto comigo, e nós também fizemos as entrevistas, então muitas dessas que estão aí eu estava presente também fazendo as perguntas, e eu queria apresentar para vocês alguns trechos dessas entrevistas que realmente foram muito emocionantes, tá bom? Então a gente vai agora para o nosso segundo vídeo, que é o depoimento do elenco. Peço que apague as luzes, por favor. Esse trabalho, essa dedicação tem que chegar a mais pessoas, não pode ficar restrita a quem já conhece o Divaldo, quem já conhece a doutrina espírita e por conta disso acaba conhecendo o Divaldo. Uma instituição que hoje em dia atende 3.000 pessoas por dia, que já fez o parto natural de mais de 4.000 crianças nessa mesma instituição, que conta com educação, com alimentação, que faz um trabalho que muitas vezes o próprio governo deveria fazer e não faz, e ele faz gratuitamente para essas crianças, para esses jovens e para esses pais e mães. E aí essa história alcança as pessoas, e essas pessoas alcançadas veem que existem pessoas que fazem isso, que dedicam a vida a isso. Às vezes isso não vai motivar essas pessoas a largar tudo e dedicar a vida delas à caridade. Mas se elas passarem a dedicar um pouquinho, que seja por dia, por semana, por mês, por ano. No fim do ano passado, o Clóvis entrou em contato comigo, e aí ele falou, já ouviu falar do Divaldo? Eu, sim. Você é católica, é o quê? Espírita? Eu falei, não, minha formação é de catolicismo, mas sempre algum espírita sempre tem algum bom recado para me dar. Aí ele falou, então eu tenho um para te dar. Eu falei, pode falar. Ele falou, você foi escolhida pelo Divaldo para fazer a Joana de Ângeles. E eu falei, puxa, né, eu nem sabia direito ali quem era a Joana, já tinha ouvido falar, mas não tinha aprofundado. E eu falei, ok, eu vou começar agora a me informar, me pesquisar, obrigada, estou junto. Eu acho que quando um convite chega dessa forma, a gente não tem que ter nenhuma questionar nenhum momento. Eu falei, eu aceito e pode contar comigo. O filme Divaldo, para mim,
Foi muito legal, muito bacana. Adorei muito fazer um filme de um escolhido de Deus. Foi muito maneiro. Na maioria das vezes, o personagem é algo imaginado por um roteirista, né? Ou por um autor, por um dramaturgo. Mas ter a oportunidade de poder encontrar e conversar com o personagem que você vai interpretar no cinema é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, né? É um grande privilégio. E aí, quando eu cheguei para encontrar o Divaldo no camarim, antes dele começar a palestra, ele me olhou com o maior sorriso do mundo, assim, parecia uma criança que estava me encontrando, assim, eu achei muito bonitinho, e a gente se abraçou, e aí eu falei, puxa, Divaldo, eu queria muito te agradecer pela oportunidade, pela honra de você ter me escolhido. Aí ele falou, eu e Joana, não é minha filha, que escolhemos, você sabe disso. E eu, ok. Todas as cenas foram desafiadoras, porque elas sempre tinham esse componente muito forte, emocionalmente falando, e também espiritualmente, né, claro. Na nossa primeira diária, a gente fez uma grande roda com todo mundo que tinha presente da equipe, e todo mundo se conectou através de uma oração. Todo mundo se olhou, todo mundo se conectou, todo mundo fez ali um círculo de energia que foi muito forte. Não foi simplesmente uma apresentação, uma introdução e pronto, vamos começar a trabalhar. Foi vamos entender o que estamos fazendo aqui e vamos nos conectar. Isso foi muito especial. E eu acho que fazer esse filme é você espalhar boas ideias, espalhar a energia boa, é você contar a história muito relevante de um homem, mas é você espalhar o bem. Tem uma frase do filme, eu não lembro agora de qual personagem que é, mas que diz que todo mundo devia fazer caridade, nem que fosse por egoísmo. Eu acho que eu fui um dos últimos do elenco a ser escolhido, porque, não sei nem se eu posso contar isso, mas o Clóvis Mello, nosso diretor, a primeira vez que eu estou trabalhando com ele, ele me disse que nas últimas etapas de escolha do elenco, ele teve uma conversa com o Divaldo e que o Divaldo descreveu para ele quem era esse máscara de ferro, quem era esse obsessor. Aí surgiu meu nome, surgiu um convite. Claro que eu fiquei muito feliz. O elenco já estava praticamente todo fechado e eu entrei por último. Então, sendo um espírito obsessor, entrar por último não é nada mal. É até uma boa coincidência. Mas é um personagem diferente, assim, muito bom para a carreira, para a minha carreira. Eu acho que é um personagem que vai passar também uma mensagem importante, e vocês vão acompanhar no filme isso. Essa curva que o personagem faz, esse duelo que existe constante entre ele e o Divaldo. E acho que o filme fala de amor, fala de perdão, fala de vida após a vida. E eu nunca tive contato direto com o espiritismo. Eu tenho muita fé. E o pouco contato que eu venho tendo e que eu tive no início do processo desse filme, já fiquei muito atraído pelo universo do espiritismo. Respeito muito, acredito muito e estou fazendo aqui com o maior amor do mundo, apesar de ser um espírito que ainda não evoluiu, o personagem. Eu continuo buscando evolução. Então é isso, divirtam-se, se apaixonem, amem, perdoem. E é um filme que fala sobre amor, sobre paz, né? Sobre tudo que está faltando. Então acho que fazer esse filme é uma grande missão. Eu achei incrível porque conta a história de um homem muito simples, né, e que se transformou num homem muito importante para a Bahia. O desafio foi isso, né? Eu acho que é mostrar um filme sobre o ser humano, né? Sobre a bondade humana, sobre a caridade humana. Então, eu acho que o bem vem através das palavras também. Assim, se você fala de amor, o amor está dentro aqui da gente, e a gente capta esse amor, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Divaldo fala do amor ao próximo. Eu acho que isso é super importante. E eu acredito no amor ao próximo. E quando ela me disse, me entregou o roteiro, fiquei muito emocionada e eu terminei o roteiro aos prantos, porque é uma história incrível. Quem o vê falando nas reuniões, nas palestras, não imagina a trajetória desse homem maravilhoso, o que ele passou para chegar onde ele está nos dias de hoje. E o Divaldo, ele tem uma importância muito grande
pela obra que ele construiu, porque aí ele pega a coisa espiritual, que é abstrata, etérea, e aí ele transforma. Ele pega todo esse amor, que amor é uma coisa que não é palpável, e ele transforma esse amor em algo palpável. E aí quando você vê um cara que fez isso, que teve iniciativa, que dedicou a sua vida, que abriu mão de ter uma vida teoricamente comum, para se dar para os outros, isso deve ser mostrado, e ainda mais que o trabalho ele tem frutos que, ao longo desses anos aí, a quantidade de pessoas que imagino sejam diretamente gratas a ele, esse filme acaba sendo um presente para um monte de gente. O recado maior do filme é saber que tudo depende do amor, assim, que tudo a gente tem que acreditar no amor e que qualquer ato de amor vale a pena. Eu acho que é o que move a gente e eu espero que o filme passe essa mensagem para todo mundo. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Agora, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou, gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço tua permissão para atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Bom, pessoal, acho que deu para sentir um pouquinho, né, do clima dessas entrevistas e da beleza que foi viver essa experiência para cada uma dessas pessoas que estavam aí. E assim, durou um certo tempo, né? Desde o momento em que eu soube que esse filme ia ser feito, em 2016, até efetivamente ser filmado em 2018, editado, até ir em cartaz em 12 de setembro, foi um verdadeiro atravessar aí de muitos lugares, de muitos desertos e de muitos aprendizados para todos, inclusive para o Divaldo. Porque o Divaldo, ele é um homem muito discreto e ele é tímido. E para ele foi bastante sofrido. Ele, no começo, ele resistiu muito para aceitar esse convite. E assim os amigos foram insistindo e conversando com ele, falando: Divaldo, né, depois de você morrer, vão fazer do mesmo jeito, né? Alguém vai fazer. Então, que seja com seu apoio, que seja com a sua guiança, que seja com a sua presença. E segundo Divaldo, a própria Joana de Ângeles o encorajou, né, para que ele pudesse emprestar mesmo a vida dele, histórias delicadas, né? Para quem assistiu o filme sabe, mas essa história que o Marcos Veras interpretou, o obsessor, que é o espírito máscara de ferro, como o Divaldo chama, justamente para preservar a imagem, o nome mesmo verdadeiro deste ser, né? Ele chamou de Máscara de Ferro em função de um filme que ele havia assistido na juventude, ele achou parecido com o personagem Máscara de Ferro e emprestou esse nome.
né? Então, mesmo no filme, não se usa máscara de ferro. O filme só aparece espírito obsessor, né? E mesmo assim, mostrando aquela lida que houve entre os dois, que 400 anos antes havia essa dívida, né, que Divaldo, naquela vida anterior, teria levado esse espírito a cometer o suicídio. Então, são coisas muito profundas da vida do Divaldo, coisas muito íntimas e dores intensas. Passam vários episódios da família dele, do irmão que morreu, das coisas todas que aconteceram. Então, para ele foi um ato de desprendimento muito grande, né? E foi muito bonito de ver e de conversar com ele, né? Sobre o porquê disso. E a história, o título já diz tudo, Mensageiro da Paz. É um filme sobre a mensagem. Falando do mensageiro, o foco é a mensagem. Isso é muito bonito, né? E assim, eu imagino que, escutando um pouco os artistas, muitos deles não são espíritas, muitos deles nem tinham ouvido falar. E isso pouco vinha à tona durante as entrevistas, a não ser eu lá incomodando e perguntando para todos eles, porque eu quis olhar para isso. E foi muito legal. A gente estava mesmo na Baía de Todos os Santos, porque tinha de tudo um pouco, e o que permeava a todos era esse amor, né? Esse amor ao próximo, esse exemplo que é a vida do Divaldo. Então, agora eu quero mostrar para os senhores breves depoimentos da equipe que fez o filme. Quem escreveu a história do filme foi esse senhor aqui, o Clóvis Mello. Eu vou abrir já, que ele foi o roteirista. Inicialmente ele seria o diretor de um primeiro roteiro. Esse primeiro roteiro não foi adiante, e aí ele começou a escrever esse segundo roteiro, e nunca tinha tido essa experiência de ser roteirista. E aí Joana confirmou para Divaldo, é ele mesmo. E Divaldo falou, vá para Assis, na Itália, mergulhe na psicosfera ali, né, de Francisco de Assis e Santa Clara. E ele entrou naquilo, ele viajou para lá, mergulhou profundamente na obra de Joana de Ângeles. E realmente, para quem assistiu o filme, vê o nível do texto, né, que chegou, que realmente a gente sente que o Clóvis estava muito inteiro ali, ele estava muito puro, ele estava muito conectado, né? Então, a gente tem aqui breves depoimentos da equipe. A equipe era muito maior do que isso, mas foram os depoimentos que eu consegui receber da Fox, né, da Fox Disney e da produtora, da Cine. Mas são muito mais pessoas, né? Muito mais gente aí envolvida. Vou passar só alguns deles aqui para vocês. Eu não queria fazer um filme sobre o mensageiro, eu queria fazer um filme sobre a mensagem. Eu quero fazer um filme para os invisíveis, para aqueles que ninguém olha, para aqueles que ninguém repara, para as pessoas que estão deprimidas, para as pessoas que estão com os estados emocionais super complexos. Ele é um filme apto a entrar no coração de qualquer pessoa, ele não é um filme que pretenda em nenhum momento converter ninguém. Evidentemente que fala do espiritismo, porque o Divaldo é uma pessoa ligada ao espiritismo, mas ele fala antes de mais nada de amor, fala de gratidão, fala de compaixão. O Divaldo foi super claro, falou exatamente esse filme que eu quero fazer. Então, o único pedido que ele me fez bem específico é assim, eu quero um filme bem humorado. E aí eu fiz um filme bem humorado, é um filme espírita, mas é também entretenimento. E quando eu li o roteiro, eu fiquei muito emocionada. O jeito como o Clóvis abordou no roteiro o espiritismo é como se fosse um carinho o tempo inteiro. Eu acho que a palavra desse filme é a delicadeza, porque o roteiro tem o jeito certo de falar e de tocar a gente. A busca do figurino o tempo inteiro foi delicadeza. Eu acho que é quase um figurino transparente. O maior desafio teve no início, né, em fazer o obsessor. E eu queria uma imagem forte, mas eu queria que fosse simples também. Aí eu lembrei que Goya tinha feito uma sequência de desenhos com obsessores. Então eu fui nas imagens de Goya e fiquei com isso, impregnada com aqueles obsessores, aquelas mortes todas ali, do lado, sugando, né, se alimentando daquela energia. E era exatamente isso que eu queria do obsessor. Eu queria ele como uma figura que fosse um pouco estranha, mais pálida, né, sem vida, mas que também fosse comum.
para não se destoar, porque eu acho que os obsessores estão entre nós. Tem até uma passagem engraçada que eu desci uma vez, estava no quarto dormindo, não estava conseguindo pegar no sono, com um monte de ideia aparecendo na cabeça. E aí comecei a escrever, fiquei lá umas 2h30 escrevendo. Quando voltei para o quarto, umas 4 e pouco da manhã, e fiz aquele barulho de quem deita, André, minha mulher, levantou, olhou e falou: você está aí, está acordado? Eu falei: tô. Falei: estava sonhando que você estava lá embaixo escrevendo e tinha uma pessoa com a mão no teu ombro. Uma senhorinha assim, parecia uma professorinha. Então, é um filme que foi, eu tenho certeza, que eu fui intuído, assim, fui instruído pelo plano espiritual, certamente. E de fato, isso ficou claro, né? Em diversos momentos ali, em que ele se deparava com alguma sensação de desarmonia no texto, o set de filmagem todo parava. E todo mundo ficava em silêncio e uma absoluta harmonia, porque isso não é muito comum no mundo do cinema. Às vezes o pessoal está bem corrido, bem estressado, uma equipe fica pronta para poder pegar a luminosidade do dia, aí o tempo vai passando, a outra equipe não ficou pronta, mas lá era muito impressionante o nível de harmonia que se estabeleceu ali, né? E quando o Clóvis tinha esses momentos, ficava todo mundo muito compenetrado e a gente percebia ele mexendo no texto, e em conexão, assim. Ele disse para mim que não tem mediunidade, né? Mas com certeza uma conexão intensa ele tinha, porque ficou realmente um texto primoroso, né? E o Divaldo, nessas poucas vezes que eu tive, nessas algumas vezes que eu tive a chance de estar na presença dele, ele tem esse jeito bem baiano mesmo, né? Bem alegre, bem solto, como ele faz em muitas das palestras dele. Ele brinca muito. Então ele falou: olha, gente, esse filme precisa ter esse meu toque baiano. Ele precisa ser leve, ele precisa ter, né, riso. Então, assim, o filme ele tem realmente uma intensidade, mas é um filme leve, que passa assim, a gente assiste e, né, se diverte também, sorri e se emociona com essa leveza, né? Então, já pegando o gancho do bom humor, eu vou passar para os senhores agora uma cena que foi excluída do filme, que ela se refere a um momento da vida do Divaldo, quando o irmão dele faleceu, e que esse irmão não aceitou a desencarnação. E durante ainda o velório, esse irmão se ligou ao Divaldo de uma forma muito intensa, e o Divaldo perdeu o movimento das pernas, tá? E aí os outros irmãos, vendo aquilo, e toda a família consternada, ele ainda não conhecia o espiritismo, ainda não tinha esse conhecimento da mediunidade, ele sem movimentos nas pernas, os irmãos se reuniram para tentar ajudar e saiu isso aqui. Depois eu explico por que a cena foi excluída, tá bom? Mas vamos assistir esse segredinho aí do filme. Peço que apague a luz, por favor. Ele ficou em estado de choque pela morte do irmão e por isso paralisou as pernas. E tem cura, doutor? Existe algum remédio para isso? O melhor tratamento é esperar que o tempo cure. Isso pode acontecer de uma hora para outra, até mesmo um outro choque pode reverter essa paralisia. Pronto. Vá, João. Tem certeza? Vá. Enfim, na tomada. Vá, seu Jeg, deixe direto. Ô, mãe! Traga uma vela, viu? Que o diabo pegou foi os 3! Pra cima de mim, não! Esse episódio na vida do Divaldo é totalmente verdadeiro. Os irmãos fizeram isso de fato e os 3 ficaram um bom tempo tomando choque. Mas aí, quando o Clóvis Mello, o diretor, ele foi colocar essa cena em meio ao filme, ele sentiu assim que destoava um pouco do nível ali de seriedade que o momento da história pedia. Mas ele falou que ainda está considerando deixar essa cena na versão que vai para a televisão.
tá? Mas eles emprestaram isso aí para mostrar para a gente aqui nessa noite, tá? E aí é o seguinte, nesse período de preparação do filme, uma série de pessoas que conhecem a história do Divaldo e que se deixam inspirar por ele, grandes personalidades, foram entrevistadas. E foram, assim, muitas, né? Muitas mesmo sem a gente entrar em contato com elas, elas próprias já vinham a público convocando, né, as pessoas a assistirem o filme. E eu separei as principais delas aqui para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Porque o mundo não muda com a sua opinião, mas sim com o seu exemplo. Ele, para mim, é uma das maiores inspirações, assim. E quando eu vejo tudo que ele faz, eu me sinto bem por saber que existem pessoas como ele, trabalhando duro para que esse mundo seja um lugar melhor. O mundo precisa mais de exemplos do que de pregadores. O que o Divaldo passa, né, o que ele passa é atemporal. Né? Ele tem 92 anos, mas assim, a mensagem dele é milenar. Né? A mensagem de luz não tem idade. Existem pessoas que realmente vêm com uma vocação para transformar não só suas vidas, mas as vidas de quem o cerca e marcar a trajetória da história humana. Divaldo é uma dessas almas grandiosas e nobres que nós temos a honra de conviver e de conhecer, e que vale a pena conhecer a história dela, porque é uma história, com certeza, para todos nós, extremamente inspiradora. Foram muitos outros, né, vídeos além desses, mas a gente precisou também, na época, um desejo muito grande do Clóvis Mello, que é o diretor do filme, é que esse fosse um filme que chegasse ao coração dos jovens, que é um filme que trata de suicídio, que a gente sabe como hoje em dia esse é um tema que vem, né, assolando muito essa faixa etária. E o próprio Divaldo, ele teve, né, ao longo da sua vida, justamente na juventude, e isso é retratado no filme, tentativa de suicídio, né? Então, mostrando como que ele foi encontrando essa força e essa conexão com o Evangelho e com o serviço ao próximo, para que ele pudesse permanecer vivo, muito vivo, né? E ao invés dele sentir preso por esses grilhões do passado e ser compelido a, digamos assim, se reajustar, se reequilibrar com esse passado, que a gente chama nessas tintas antigas do peso de pagar, né? Como é que você usou a expressão, Andréia? De ser punido. Na verdade, o que ele encontrou ao longo do contato dele com a dor do próximo e com o Evangelho é que ele gostaria de pagar, quitar e reequilibrar-se com o passado por meio do amor, por meio de atitudes de vida, por meio de atitudes de serviço, ao invés dele ficar pagando com sofrimento e com a própria morte. A gente pode, né, reequilibrar de uma outra forma, com amor. Então, houve também um esforço muito grande da Fox Disney para fazer uma divulgação voltada para os jovens. E aí vem nessa sequência final, que eu gostaria de mostrar para vocês também. Esse próximo vídeo é um vídeo que não foi passado, não foi veiculado pela Fox Disney, eles optaram por não mostrar. Foi uma entrevista que eu fiz com o Divaldo uma semana antes, uma ou 2 semanas antes do filme ser lançado, que eu fui para lá justamente com essa missão de fazer um apanhado de vídeos com o Divaldo para envolver mesmo, convidar e mostrar um pouco a pessoa que ele é para os jovens. Então, a gente fez um ping-pong com perguntas que os jovens gostariam de saber, né? Divaldo, o que você seria? Né? Então, isso aqui, gente, não passou para ninguém. Só eu assisti. Acho que talvez, André, isso não foi... resisto, Dani. Exclusividade, comunhão. Absolutamente exclusividade, comunhão, tá bom? Então, vamos assistir essa entrevista. Ok. Um filme. Uma comida. Vatapá baiano. Doce ou salgado? Doce. Uma mania. Escrever. Sua cidade preferida? São Paulo. Frio ou calor? Médio, de preferência o frio. Um cantor ou uma cantora? Orlando Silva.
O senhor toca algum instrumento? E se tocasse, qual seria? Na juventude, eu aprendi um pouco de piano. Não pude levar adiante, então renunciei à música. Divaldo, se o senhor fosse um bicho, qual bicho o senhor seria? Gato. E, Divaldo, você usa redes sociais? Uso Facebook e Instagram. Eu vou repetir a resposta, porque eu quero lembrar o nome do filme. Um filme. E o vento levou. Um livro. O livro de Sam Kelly. Time do coração. Em Salvador, Bahia. E também em São Paulo, Corinthians. Praia ou cachoeira? Praia Itapuã. Uma cor. Verde. Um esporte. Natação. Uma música. Sonata ao luar. E se não fosse médium, o que o senhor seria? Gostaria de ser doutrinador de espíritos. Carta, e-mail ou WhatsApp? WhatsApp. Tentei modernizar-me. Gente, bonitinho demais, né? Morri de toque, isso aqui não passou, não. Mas fica o registro hoje. Quem quiser entra no site da Comunhão para ver. E a última parte, gente, que eu queria mostrar para vocês, também nesse esforço de trazer um pouco mais para próximo dos jovens, a gente foi fazer umas perguntas com relação ao uso das redes sociais, anseios mesmo dos jovens, com relação a perguntas assim: Divaldo, o que eu faço para as pessoas curtirem meu post? Divaldo, o que eu faço com os haters, aquelas pessoas que são muito raivosas na internet? Então, a gente fez essa brincadeira, né, de Divaldo, conselheiro das redes sociais, e ficou magnânimo. Esses foram todos reproduzidos na página da Fox Disney, foram 4 filmetes, e a gente fez uma edição com a sequência dos 4 para que vocês possam assistir hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar-te um conselho. Eu gostaria de dizer a todos os jovens do mundo: na vida de cada um de nós há sempre 2 janelas abertas. Uma que olha a tristeza, a outra que olha a felicidade. A verdadeira sabedoria consiste, quando estiver na janela da tristeza, lembrar que atrás a felicidade está esperando. E quando estiver na janela da felicidade, recordar-se que atrás a tristeza está convocando ao auxílio do bem. Então eu gosto de dizer aos jovens: nunca se detenham apenas numa janela. Lembrem que atrás de vocês tem janelas abertas esperando decisões e resoluções. Não devemos aceitar o mal dos maus. Devemos compreender que cada um está num nível de consciência diferente. Deveremos manter a serenidade para dar a ele o direito de ele ser como é, e nós o dever de sermos melhores cada vez mais. Eu sou uma pessoa pública e muitas vezes eu leio considerações que não são justas nem verdadeiras a meu respeito. Acho interessante e vou à reflexão, porque às vezes o outro tem razão, ele só não soube expor e veio para agredir-me, quando ele poderia aconselhar-me. Então eu nunca entro no lado negativo, porque senão eu vou experimentar o mal que o está devorando e isso me faz um grande mal. Para você que está esperando uma curtida feliz, na expectativa de que agiu muito bem, eu diria que não se aflija. O fantástico é poder opinar. Se outros ainda não responderam, talvez a sua opinião não mereça essa consideração que você atribui. Procure melhorar o seu conteúdo. Quando você conseguir um conteúdo muito bom, ele irá ficar virótico. E você vai se sentir profundamente feliz, não porque muitos aderiram,
mas porque a sua opinião foi muito útil. Ouvir a opinião contrária é muito estimulante. Eu me recordo, por exemplo, de Walt Disney. Quando ele pensou em fazer a Disneylândia, todas as pessoas amigas foram contra. Ele recebeu 32 negativas de bancos. Mas ele acreditava na ideia e foi adiante. Mas ao invés de colocar as pessoas deletadas, ele as colocou a pessoa conquistada. E hoje nós estamos a Disney no mundo como talvez a experiência de brinquedo de prazer mais rentável e mais notável do mundo. Então dê o direito do outro ser desequilibrado. E não se preocupe com isso. Seja você integral e não o instrumento da onda do Face que sobe e desce. Dá para todos os públicos, né, gente? Útil para todo mundo. E a gente podia encontrar um jeito, né, de deixar esses videozinhos bem fáceis aí para todos. Isso circulou bastante pelo WhatsApp. Então, gente, nossa, já acabou o tempo. Temos aí só mais 5 minutos. E eu só queria mesmo, né, agradecer a Deus, agradecer ao Espiritismo, agradecer a Joana de Ângeles, a toda a equipe espiritual que acolheu o Divaldo Franco nesse planeta, que acolheu toda a família dele, por toda a história que ele construiu, por todas as pessoas com quem ele conviveu na Mansão do Caminho, por toda a luz, né, o incentivo, os aprendizados que ele trilhou nesses 70 anos, né, de palestras, porque ele tem 92, vai fazer 93, mas ele tem uns 70 anos aí de doutrina, né? Por tudo que ele fez por nós, né? Essa Comunhão Espírita de Brasília, pedra fundamental, contou com a presença dele. E amanhã ele vai estar aqui conosco, já com esse salão bastante harmonizado, impregnado com a gratidão de cada coração que está aqui hoje, né? Que todos possam aqui já iniciar a preparação dessa casa para a chegada dele amanhã. Eu quero muito agradecer, né, as duas produtoras, a Cine e a Estação da Luz, que tiveram a iniciativa de fazer esse filme, porque este é um filme, e olha, gente, foram menos de 2 meses de reprodução desse filme, que contou com mais de 430 mil espectadores, em tempos de várias outras formas de assistir filmes em casa. Hoje em dia tem levado mais tempo, né? Um pouquinho mais de esforço para as pessoas irem ao cinema. E muita gente foi ao cinema. Foram quase 500 mil espectadores, né? E em breve a gente espera que a Fox Disney possa disponibilizar este filme numa plataforma a ser futuramente lançada pela Disney aqui no Brasil. E talvez dos canais abertos, né, na televisão, mas a gente ainda vai ter notícias disso. Eu não tenho nada conclusivo para dizer para os senhores de como fazer para assistir o filme agora que ele saiu de cartaz na última quarta-feira. Mas é realmente uma alegria ter visto essa trajetória desse filme lá de trás, desde o começo, ter tido a bênção de escrever este livro. Este livro ele está à venda ali na livraria. E eu coloco assim, a entrevista com cada uma dessas pessoas tem histórias incríveis. Eu trago também fatos curiosos que aconteceram durante a filmagem, né, as sincronicidades, a condução da espiritualidade, toda a parte técnica também foi documentada. E ao final tem a cereja do bolo, que é uma entrevista com o próprio Divaldo, bem longa, dele contando o que foi para ele isso tudo, né? Então, me coloco à disposição de todos, né? Depois, se alguém quiser ir lá na livraria, eu vou passar lá uns 5 minutinhos, se alguém quiser conversar um pouco. Estou à disposição e agradeço a atenção dos senhores essa noite. Muito grata. Gratidão. Queridos irmãos, vamos então encerrar essa etapa dos trabalhos. Temos o trabalho do passe. A seguir, nossos queridos irmãos também já estão ali a postos para
nos acolher a todos pelo serviço do passe. E é nosso dever aqui lembrar e anunciar a campanha Cesta de Natal, né? A comunhão convida a todos a fazerem o Natal de 200 famílias mais feliz. Temos algumas necessidades de doação. Vou mencionar aqui algumas: farofa, batata palha, panetone, chocolates, enfim. Mais detalhes podemos conseguir com os nossos irmãos da Diretoria de Promoção Social, né? O pedido das entregas, né, das doações, caso os irmãos possam fazer, serão muito bem-vindas, e desde já a nossa gratidão. Aqui na lateral, né? Isso, na lateral aqui do salão, no almoxerifado da Alta de Souza, tá? Sala 34. E até o dia 30 desse mês, nossa equipe vai se mobilizar, vai fazer esse trabalho primoroso aí, conduzido pela nossa querida irmã Maria Tereza, né? Na Diretoria de Promoção Social da nossa casa. Gratidão desde já, queridos. Então, vamos à nossa prece final. Aqueles que preferirem podem fechar os olhos. E neste momento, mais uma vez, vamos agradecer ao Criador, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, a espiritualidade amiga, protetora e fraterna, Ismael, Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão por este oásis que é a nossa comunhão espírita de Brasília. Gratidão por todas as oportunidades que aqui encontramos, por toda a assistência, pela oportunidade dos estudos que nos elevam, nos fortalecem, nos esclarecem, para que possamos viver sempre com a segurança de que o bem é não o maior e nem o mais importante ou único objetivo de nossas vidas, de nossa existência. Fazer o bem que pudermos, como pudermos, em todos os espaços de convivência. Gratidão por estarmos aqui na oportunidade ainda de convivência fraterna, com exemplos como encontramos com o nosso irmão Divaldo e tantos outros que já estiveram aqui entre nós e agora, pelo plano espiritual, nos intuem, nos iluminam a todos. Que possamos ter a coragem de vencer os desafios de cada dia, vivendo a caridade dentro do nosso próprio lar, junto aos nossos irmãos de família. E assim, agradecidos mais uma vez, rogamos a assistência maior a todos aqueles que aqui se encontram, a todos os irmãos que possam nos ouvir agora, que toda a luz curadora de Jesus nos alcance a todos, ao nosso país e ao nosso planeta. E que tenhamos a segurança de que a paz está e é em nós, e que tudo tem o seu curso, por mais difícil que possam parecer os momentos vividos. O caminho é pelo progresso, é pela paz, é pelo avanço para a felicidade. Por isso, gratidão é a nossa oração. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos, e que possamos ter um sábado muito iluminado com o nosso irmão Divaldo, e com todo carinho a todos os irmãos que se inscreveram para estarem aqui amanhã. Amanhã é um dia especial, teremos uma rotina normal no período da manhã, mas já com mudanças aqui ao entorno da comunhão. No período da tarde e noite, lembramos que estaremos com o Divaldo Pereira Franco nesta casa, e por isso teremos uma programação diferente.
Todos muito bem-vindos. Vamos em paz com Jesus. Gratidão.